Olha, se tem uma coisa que tira o sono de quem trabalha com SEO, é a tal da história dos links tóxicos. O Google até criou uma ferramenta para ajudar, a Disavow Tool. Só que o que muita gente não sabe é que usar essa ferramenta pode ser uma faca de dois gumes. Às vezes, é pior a emenda que o soneto. Então hoje, a gente vai mergulhar fundo nisso, com dados, para separar o que é mito do que é verdade e, claro, descobrir qual a estratégia certa. Sabe quando chega aquele relatório de uma ferramenta de SEO e vem aquela lista gigante, cheia de backlinks tóxicos apontando para o site? Dá um gelo na espinha, né? A gente já começa a pensar, pronto, tem alguém sabotando todo o meu trabalho. É um pânico super comum, mas será que é para tanto? Bom, para a gente entender como lidar com esse pânico, primeiro a gente precisa saber quem é o inimigo, né? Afinal, o que são esses tais links tóxicos e de onde eles surgem? De forma bem direta, são links que não apareceram de forma natural. Eles geralmente vêm de sites de baixíssima qualidade, sabe? Aqueles que foram criados só para tentar enganar os algoritmos de busca. A gente está falando das famosas link farms ou fazendas de links e daqueles esquemas de compra e venda de links. A intenção ali é uma só: manipular. Mas aqui tem um ponto super importante, uma diferença crucial. Pensa assim, de um lado tem aquele spam que é só barulho. Sabe, aquele lixo da internet que o Google já aprendeu a ignorar automaticamente. Ele olha e pensa, ok, próximo. Agora, do outro lado, tem os links que foram criados de propósito para manipular, para quebrar as regras. É esse segundo grupo que acende o alerta vermelho, porque é ele que pode de fato levar uma penalização manual. E foi para combater essa galera da manipulação que o Google criou uma ferramenta que parece mágica, mas é bem complexa. A ferramenta de Disavow. Vamos dar uma olhada na história dela para entender como o papel dela mudou, e mudou muito com o tempo. Olha só essa evolução. Lá em 2012, quando o Google lançou o Penguin, o negócio era punir mesmo, penalidade na certa. Aí a ferramenta de Disavow era tipo essencial para a sobrevivência. Chegou 2016 e o Penguin 4.0 mudou o jogo. Em vez de penalizar, ele começou a desvalorizar, ou seja, a simplesmente ignorar os links ruins. E hoje? Bom, hoje a gente vive na era do Spam Brain, uma inteligência artificial do Google que já faz esse trabalho sujo sozinha, neutralizando a maioria do spam antes mesmo que ele possa causar algum estrago. E é aqui que vem o plot twist da nossa história. Mesmo sendo uma ferramenta oficial do Google, super poderosa, hoje em dia a maioria dos especialistas em SEO olha para ela com o pé, ou os dois, atrás. Mas por quê, né? Então se liga nesse dado, que é de uma pesquisa com especialistas de SEO. Pasme, 61%, ou seja, a grande maioria, simplesmente não usa mais a ferramenta de Disavow. E só 1% usa com frequência. Isso é maluco, né? Fica a pergunta no ar. Se a ferramenta está lá, disponível, por que raios os profissionais estão fugindo dela? A resposta, na verdade, vem da própria fonte, do Google. Pessoas como John Miller, que é uma referência lá dentro, já falaram isso várias vezes. Basicamente, os sistemas atuais, tipo o SpamBrain, ficaram tão bons em filtrar o lixo que, para a imensa maioria dos sites, mexer nisso manualmente não faz mais sentido. E aqui está o X da questão. O perigo real hoje, acredite se quiser, não é tanto o link de spam. O perigo é usar a ferramenta de Disavow do jeito errado. Imagina só, alguém vai lá e rejeita um link que o Google, na verdade, achava ok ou até um pouquinho positivo. O resultado? A própria pessoa pode acabar prejudicando o ranking do site. É dar um tiro no próprio pé. E isso não é achismo, não. Tem casos reais que provam isso. O Patrick Stocks, da RFs, por exemplo, fez um teste. Ele rejeitou os links que uma ferramenta marcou como tóxicos. Resultado? O tráfego do site caiu 7%. E tem um caso ainda mais impressionante do Glenn Gabe. Ele pegou um site, simplesmente removeu um arquivo de Disavow antigo com 15 mil domínios e o tráfego teve uma recuperação absurda. Ou seja, o remédio estava sendo veneno. Ok, então a gente joga a ferramenta fora e nunca mais olha para ela? Calma, também não é assim. Apesar de todo esse perigo, ela não é inútil. Existem sim algumas situações bem específicas, bem pontuais, em que usar o Disavow não só é bom, como é necessário. Vamos ver quais são esses casos? Pensa nisso aqui como um checklist de emergência. A regra número 1, a mais importante de todas. Apareceu uma notificação de ação manual por links não naturais lá no Google Search Console. Se a resposta for sim, então não tem discussão. Tem que usar a ferramenta. Os outros casos são: se existe um histórico comprovado de participação em esquemas de links no passado, ou se o site está sofrendo um ataque pesado e óbvio de SEO negativo. Fora disso, a melhor coisa a fazer é muito provavelmente deixar quieto.
Beleza. Então, para aquela pequena parcela que realmente precisa usar a ferramenta, fazer isso do jeito certo é crucial. Bora pro passo a passo, então, para não ter erro. O processo que o próprio Google recomenda é bem direto. Primeiro passo, e esse é o mais importante, tente remover os links na mão. Isso mesmo, entre em contato com os donos dos sites e peça para tirarem o link. E anote tudo, documente cada tentativa, porque o Google leva esse esforço em consideração. Só depois, para aqueles links que não foi possível remover, aí sim se cria o famoso arquivo de texto e se envia pela ferramenta. O arquivo em si é bem simples, mas tem que ser preciso. A dica de ouro é usar o comando domain. Assim você rejeita o domínio inteiro de spam, o que é mais seguro e eficiente na maioria das vezes. Agora, se for um link ruim num site que até é legítimo, aí sim você coloca a URL completa. Ah, e as linhas que começam com o jogo da velha, ou hashtag, são só anotações para a organização, o Google nem lê. Agora, atenção para as regrinhas técnicas. O arquivo tem que ser um .txt simples, a codificação UTF-8. Mas, de longe, o ponto mais importante que muita gente erra é este aqui. Quando você sobe um arquivo novo, ele substitui o antigo por completo, ele não adiciona. Então, se você for atualizar a lista, precisa colocar os domínios antigos no arquivo novo também, senão eles voltam a valer. Cuidado com isso. Beleza. Depois de tudo isso, fica bem claro que aquela paranoia de ficar caçando link de spam para limpar é, na maioria dos casos, uma perda de tempo e de foco. Então, qual é a estratégia certa? O que realmente importa no longo prazo? Essa frase aqui resume tudo. É a regra de ouro do SEO hoje em dia. A energia não deve ir para apagar incêndio, para limpar o lixo. Ela tem que ir para construir algo de valor. Porque, no final das contas, um único link bom de um site de autoridade vale infinitamente mais do que uma montanha de links duvidosos. Então, resumindo, a melhor defesa não é ficar reagindo aos problemas, é ser proativo. É focar em construir uma marca forte, em criar conteúdo que as pessoas queiram de verdade compartilhar, em gerar valor real. São essas coisas que atraem naturalmente os links de qualidade, os links que importam e que blindam um site no longo prazo. E a gente termina com essa provocação. A questão é, onde está o foco? Em ficar olhando pelo retrovisor, gastando energia para limpar um passado de links ruins? Ou em olhar para frente e construir o futuro? Construir um perfil de links tão poderoso, tão cheio de autoridade, que todo esse lixo de spam se torne apenas um ruído de fundo totalmente irrelevante. É essa escolha de onde investir tempo e energia que, no fim, vai definir o jogo.